Fala galera, você está no canal do professor Vinícius Bretas e eu, tô dando uma aula sobre Geografia Física do Estado do Rio de Janeiro. A gente já teve uma aula anterior, então se você não viu a aula passada, aperta o card que eu vou colocar aqui em cima e você será redirecionado. Lembrando que essas aulas é para a galera que vai fazer a prova da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Se você tem um amigo que vai fazer ou se você vai fazer, essa aula é para você. Mas desde já eu peço que você dê aquele like maneiro no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe para o máximo de amigos. Suave, toca a vinheta. Galera, voltamos para mais uma aula sobre Geografia Física do Estado do Rio de Janeiro. Eu basicamente vou falar aqui sobre as 3 unidades, vou começar falando sobre as 3 unidades de relevo que nós temos no estado do Rio de Janeiro. Mas antes de começar, eu queria que você desse uma olhada nesse mapa aí. Se liga só, esse mapa eu usei na aula passada, na primeira parte da aula, e nesse mapa revela muito claro as 3 unidades de relevo. Eles, como eu disse, estão em tons de cinza, então nós temos o cinza mais claro, o cinza médio e o cinza mais escuro. Agora eu vou estar falando sobre as partes das serras, ou seja, esse cinzão mais escuro aí. Se liga que você precisa ter muito essa visualização, a imagem do estado do Rio de Janeiro e a sua geografia física muito bem visualizada. Então volta aqui para mim e vamos que vamos. Se liga aqui. Nós temos as 3 unidades de relevo, as terras altas, as baixadas litorâneas e os maciços. Agora a gente vai focar muito nas chamadas terras altas. As terras altas a gente tem 3 unidades dentro dela, entendemos? Nós temos 3 unidades de relevo, terras altas, baixadas litorâneas e os maciços, e dentro das terras altas a gente consegue diferenciar em 3 pontos, sendo ele a Serra do Mar, o Planalto do Itatiaia, ou a Serra do Itatiaia ou Serra da Mantiqueira, e o Vale do Paraíba do Sul. É como se eu pudesse desenhar, eu teria a Serra do Mar, eu teria a Serra da Mantiqueira e no meio delas, no meio dessa serra, ficaria justamente o Vale do Paraíba do Sul. O que vocês precisam saber muito sobre isso? Primeira coisa, a Serra do Mar, ela é formada, tanto a Serra do Mar quanto a Serra da Mantiqueira, ela é formada numa coisa que a gente chama de Cordilheira Brasileira. Ela foi formada, o Rio de Janeiro já esteve a muitos quilômetros de altura, quando a gente tinha ainda 2 continentes que hoje nós conhecemos como África e conhecemos como América do Sul, eles estavam juntos e nessa junção havia uma cordilheira imensa, como se fosse o Himalaia hoje onde está o Everest. Então, se liga nisso. Quando eu tenho essas 2 cordilheiras teoricamente juntas, elas começam a se separar, elas começam a sofrer o processo de subsidência por falhamentos. E com isso são formadas 3 teoricamente 2 serras e os morros residuais do Rio de Janeiro. Esses morros residuais do Rio de Janeiro, que aí compreendem os maciços, Pão de Açúcar, Pedra da Gávea, Pedra Bonita, essas bonitinhas que a gente conhece e que a gente faz as trilhas, a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira atrás. Na Serra do Mar, ela pode ter uma série de nomes. Por exemplo, em Paraty, ela é muito conhecida como a chamada Serra da Bocaina. Inclusive, o nascimento do Rio Paraíba do Sul está aqui incluso. Lembrando também que em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, principalmente Petrópolis, nós temos a chamada Serra da Estrela e no resto é muito conhecido como Serra dos Órgãos. A gente normalmente fala, não, eu vou subir para a Serra dos Órgãos, eu estou indo para a Serra dos Órgãos. Essas serras, elas são o início de um planalto do país. O país inteiro, ele é alto, entende? Ele é composto por planaltos. O que seriam, teoricamente, planaltos? São grandes planos no alto, planalto, no qual está ali a uns 500 metros de altitude, 600 metros de altitude. Essas paredes de subida, essas subidas dos planaltos, são muito chamadas de escarpas, ou seja, as escarpas são as paredes de subidas do planalto. É, isso mesmo. Então, quando a gente fala de subir o planalto brasileiro, a gente teoricamente vai passar pelas suas escarpas, que é justamente a subida. Essas subidas são as conhecidas serras, como por exemplo a Serra do Mar. A Serra do Mar, como eu disse, ela recebe várias nomenclaturas
locais. E ela compreende, por exemplo, como Serra da Bocaina, Serra da Estrela e Serra dos Órgãos. Continuando as outras unidades de relevo, a gente vai falar sobre a chamada Serra da Mantiqueira. Aqui está como Planalto do Itatiaia, mas também pode ser compreendido como nome local Serra do Itatiaia. A Serra da Mantiqueira ela é maior do que a Serra do Mar. É lá, por exemplo, que fica um pico das chamadas Agulhas Negras. Principalmente a galera do exército vai fazer alguns trabalhos, vai fazer algumas movimentações nas Agulhas Negras. Tem a chamada Academia Militar das Agulhas Negras, na chamada Serra do Itatiaia ou a Serra da Mantiqueira. Existem alguns pontos culminantes, por exemplo, como o Pico das Agulhas Negras, o ponto culminante, por exemplo, do estado do Rio, como a Pedra dos Três Picos e o Pico da Macela, quer dizer, no qual fica compreendido os grandes picos do estado do Rio de Janeiro, teoricamente como esses três. É muito notório formar a presença da Mata Atlântica nessas serras. Não quase que intocada, mas assim, foi de difícil acesso, por exemplo, ao ser humano quando chegou no estado do Rio de Janeiro, lá no período colonial, subir as serras e plantar naquelas serras. Era totalmente inviável. Então, durante o histórico, essa mata ela se manteve mais preservada nas áreas das serras. A Mata Atlântica ela é compreendida por algumas características. Primeira característica nós vamos ter pelo fato de ser perennifólia. O que é perennifólia? As suas folhas não caem durante o ano. Ou seja, independente se é inverno, verão, estação seca, as folhas tendem a seguir, as árvores tendem a seguir cheias de folhas. Ela é densa, é muita árvore por metro quadrado, por quilômetro quadrado, muita árvore. Ela é ombrófila, ou seja, ela é extremamente adaptada à umidade, entende? E ela é considerada um hotspot. Isso quer dizer o quê? Que é um local de grande biodiversidade, entende? Mas com risco iminente de extinção. Hoje, a Mata Atlântica compreende aí cerca de 8% do território que era compreendido antes da chegada dos portugueses. Ou seja, tem muito pouco da Mata Atlântica. Ou seja, um local de grande biodiversidade com risco iminente de extinção. Isso configura um hotspot. Aliás, de um grande desmatamento, uma grande área de desmatamento e expansões urbanas que ainda acontecem no estado do Rio de Janeiro. Os problemas ambientais que nós temos nessa região onde tem muitas serras são os casos dos deslizamentos, principalmente quando eu tenho atuações de massas de ar que provocam chuvas. Por exemplo, como a MTA, que provoca muitas chuvas, MTA, Massa Tropical Atlântica, provoca muitas chuvas do tipo orográficas, entende? Empurrando. O que é chuva orográfica? É quando eu tenho a nuvem, a massa de ar, eu tenho uma nuvem que ela sofre o processo de advecção, ela é empurrada contra a barreira física. Então ela acaba tendo que subir. Quando ela sobe, ela ganha altitude, ela perde temperatura e acaba chovendo naquela região. Ou seja, é uma chuva que ela é meio que forçada contra o relevo, entende? Muito presente pela atuação da MTA. Além da MTA, eu tenho a atuação da MPA, ou seja, Massa Polar Atlântica. A massa polar atlântica ela é uma massa tipicamente fria e ela provoca as chamadas chuvas frontais, ou seja, chuvas onde eu tenho baixas temperaturas e são aquelas chuvas que demoram horas, dias. Ou seja, as chuvas orográficas e chuvas frontais são muito presentes nessas áreas aqui de serras. E isso provoca inúmeros deslizamentos e perdas de vida, já que normalmente esses deslizamentos ocorrem em locais onde tem habitações irregulares. Suave? Dá pra gente matar uma questãozinha, não dá? Vamos dar uma olhada aqui. Se liga nessa questão aqui, ó. Durante o inverno, grande parte do território brasileiro sofre influência da massa polar atlântica. Na cidade do Rio de Janeiro, essa influência provoca as
Chuvas de convecção? Não. B. Chuvas frontais, corretíssimas. Lembrando que na aula eu falei que a MPA, Massa Polar Atlântica, ela atua diretamente sobre as massas frontais, as chuvas frontais. Volta aqui para mim, entendemos tranquilinho? Aliás, dá para matar uma outra questão, essa foi tão suave, foi tão de boa. Vamos lá, bota outra questão aí. Se liga nessa questão. A cidade do Rio de Janeiro tem temperatura média anual em torno de 23 graus Celsius, apresentando uma relativa uniformidade térmica ao longo do ano, enquanto a estação meteorológica, localizada no município de Itatiaia, registra médias anuais em torno de 8 graus Celsius. Assinale a alternativa que apresenta a explicação correta para este fato. A posição em latitude determina o volume de insolação em que um determinado lugar recebe e as diferenças térmicas entre os locais. Amores, eles estão na mesma latitude, tá um do lado do outro. Isso não é o que provoca essa diferença térmica. A proximidade dos corpos hídricos influencia na temperatura do ar. Sim, influencia, mas os dois também estão próximos do mar. Ah, professor, mas lá o Itatiaia está muito distante do mar que o normal, mas quando a gente fala em macro, quando a gente fala do continente, os dois também estão próximos do local e não é essa proximidade que abaixa tanto assim a temperatura. Opa, C. A influência da altitude explica a diferença de temperaturas entre os locais. Corretíssima, alternativa C. Volta aqui para mim. A alternativa C fala sobre a altitude. Quando eu falo sobre a altitude, eu falo que um local está mais alto, outro local está mais baixo. Locais mais altos tendem a ter climas mais frios do que locais baixos. Por isso essa diferença. Quando eu falo das terras altas como a unidade de relevo, eu quero que vocês entendam que tudo que eu falei aqui está sendo regido pelo chamado clima tropical de altitude, que pode ter variações entre verões quentes no Vale Médio do Paraíba, onde fica a região ali de Resende, Volta Redonda, ou pode ter verões mais frios, principalmente na Serra do Mar, compreendido pelos vários nomes que eu falei aqui, dos órgãos, estrelas e bocaina, como também pelo Planalto ou Serra do Itatiaia. Suave, tranquilo, de boa? Vamos que vamos, e é isso, galera. Beijos e abraços.